Quero te contar também quanto o seu clube gastou com reforços na atual temporada para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo. Já o Clube Atlético Mineiro encaminhou o empréstimo de Robert ao Atlético Goianiense, meio atacante que não conseguia vingar no time principal do Atlético e vai jogar até o fim da temporada no Dragão. Em contrapartida, o Atlético terá direito ao jogador chamado Pedro Giovani, só 18 anos de idade, chega a princípio para atuar no sub-20 do Atlético. A opção de compra é de 2 milhões de reais. Quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada? Você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras. Apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martinez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na oitava posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o décimo, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians, o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká, que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Você acha que o Galo deu tiro no pé ao comprar o Robert Santos e emprestá-lo ao Dragão? Empréstimo confirmado nessa tarde, jogador que fica até o fim da temporada. A impressão que eu tenho é de que o Galo fez esse movimento de empréstimo do Robert Santos para que ele tenha um pouco mais de espaço, para que ele possa jogar, e também para que o Atlético possa avaliar um menino chamado Pedro Giovani, 18 anos de idade, atacante, pertencia ao Atlético Goianiense, foi emprestado para o Atlético. Vai jogar no sub-20 do Galo, a opção de compra de 2 milhões de reais. Então, se junta o útil ao agradável. Você traz um jogador que pode explodir no seu time, e se explodir você paga 2 milhões de reais, além de você dar espaço para um atleta que no Galo não conseguiria jogar, né? Hohlheiser é um meio atacante que surge no River Plate, é negociado de graça com Estudiantes, arrebenta por lá, depois é negociado com o Benfica por 8 milhões e 700 mil euros, tá? No Benfica ele nunca conseguiu explodir, e o espaço do Hohlheiser se tornou ainda menor com a contratação do Bruma, aquele mesmo atacante do Braga, que quase foi parar no Vasco. Em Portugal, garantem que o Hohlheiser não fica no Benfica e virá ao Brasil. As possibilidades são Palmeiras, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos com interesse mais antigo. O Palmeiras, ao que parece, com mais vontade. Vamos tentar descobrir mais novidades para vocês a partir de agora, beleza? Combinado? Firmino tem contrato com o Al Ahly da Arábia Saudita até junho do ano que vem. Por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. Se a gente está falando de 1 ano e meio de contrato, a gente está falando de 18 meses, estamos falando de 180 milhões de reais em jogo. Existiram sondagens de clubes brasileiros, tá? Mas a opção do Firmino foi de permanecer por lá, pelo menos até a janela da metade do ano. Antes disso, não haverá negócio. Sobre o sorteio da Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil, e houve uma mudança no regulamento, né? Vocês vão lembrar que na primeira fase da Copa do Brasil de outros anos, o empate classificava o time visitante. Agora, em caso de empate, a decisão vai para pênaltis. O Júnior Santos escreve: boa noite, Nicola. Thiago Fernandes deu a informação de que o André Cury está na Itália negociando o Mina para o Galo.
consegue aprofundar para a gente? Júnior, deixa eu tentar ligar para o André Cury. O André Cury não é o representante legal do Mina, tá? Mas o André trabalha como um intermediário. O que é um intermediário? É o cara que tem entrada com o empresário e com o jogador e tenta fazer o meio campo, tenta agitar o negócio. Estou ligando aqui para ele, vamos ver se a gente consegue alguma. Se conseguir, eu já muto. E o Cuca quer muito o Mina, tá? É um pedido expresso do treinador do Atlético. A questão é que o Mina tem jogado lá no Cagliari. Desde 2020 e 2021 ele não jogava tanto numa temporada quanto na temporada atual. Acho bem difícil que o Cagliari tope negociá-lo agora. Até porque a compensação financeira vai ser pequena, o contrato está acabando. A tendência é que se o Mina for voltar ao Brasil, ele volte na metade do ano, tá? Ele cumpra esses últimos meses de contrato na Itália e depois retorne. O André não atendeu? Vamos ver se ele retorna via mensagem de texto e a gente já coloca novidades sobre o tema. O Ricasada está por aqui. O Alex Arce vem ou não para o Galo? O empresário dele ficou de me responder hoje e não respondeu. Thiago, essa especulação sobre o Alex Arce, ela começa pela imprensa do Equador, onde ele joga na LDU, e depois repercute na imprensa paraguaia. Mas o Atlético em si garante que não tem negociação. Isso é muito louco, né? Você conversa com qualquer pessoa do Atlético e qualquer pessoa do Atlético vai falar: Nicola, esquece, não tem nada, esquece, tem nada. Tô achando que eles estão valorizando. Tô achando que eles estão tentando usar o Galo para dar um pouco mais de visibilidade para o jogador, tá? Essa é a impressão que eu tenho a distância. O Arthur Caff, Nicola, o Galo terá mais contratações e Bruno Henrique procede a contratação dele. O Arthur não pode esquecer Bruno Henrique, cara. O Bruno é muito importante dentro desse atual elenco do Flamengo. Vai ter papel de titular, de jogador de destaque. Fez 2 gols na final da Supercopa do Brasil. Como o Flamengo não tem condição de gastar muito dinheiro, o Flamengo não vai abrir mão dos seus principais jogadores, especialmente até o Super Mundial de Clubes. E dá para dizer que o Bruno Henrique ocupa um papel de destaque. Sobre contratações, sim, o Galo continua no mercado. Tem até uma curiosidade, hoje saiu o ranking dos clubes que mais gastaram na temporada de 2025, clubes brasileiros, né? E o Atlético ocupa a 4ª colocação, 94 milhões de reais com 5 reforços. 2 deles vieram numa troca, né? Na ida do Paulinho, vieram na troca o Gabriel Menino e o Patrick. Os outros 3 reforços, esses contratados. Então, 94 milhões, só para trazer os 5 primeiros do ranking. Primeiro lugar do Palmeiras, investimento de 232 milhões de reais. Segundo lugar do Botafogo, 131 milhões de reais. Terceiro lugar do Bahia, 113 milhões de reais. O Galo é o 4º com 94, o Cruzeiro é o 5º com 71 milhões. Depois aparecem Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, Inter e o Sport no 10º lugar com 40 milhões de reais investidos, tá bom? Nicola, boa noite. Me responda, por gentileza, na sua opinião, a expulsão do Júnior Santos no jogo do Atlético pode ter envolvimento com apostas? Não. Cara, o Júnior acaba de fechar o maior contrato da vida dele. Vai ganhar bem acima de R$1 milhão por mês. Não teria a menor lógica de, especialmente depois de todas as confusões em que se meteram jogadores por conta de apostas esportivas, dele entrar nessa questão, tá? Conheço a índole do Júnior, conheço também o empresário dele e tal, descarto, acho que não há a menor possibilidade. Lucas Santos, boa noite, Nicola. Algum reforço na mira do Galo? Lucas, hoje uma prioridade é o IR Mina, mas eu não acredito na possibilidade de o Mina virar reforço antes de julho, quando se encerra o contrato dele no Cagliari. O técnico Cuca quer muita contratação de IR Mina, um zagueiro aí colombiano, mas o zagueiro não deve chegar por hora no Galo. O zagueiro ainda tem contrato lá na Itália, no Cagliari, e só talvez a partir do meio da temporada que deve aí surgir alguma possibilidade do jogador vir para o Brasil e vir para o Galo. Ainda tem que saber se o atleta terá ainda o desejo de vir para o Brasil. Como disse o Nicola em alguns vídeos passados, o jogador já teve opções de vir para o Brasil e preferiu se manter na Europa. Vamos saber aí, no meio da temporada, se será desejo do jogador vir jogar no Brasil e vestir a camisa do Galo ou não, né?
Aguardemos para ver os próximos capítulos.